Saudações a todos, eu sou Anubis e hoje a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre a tal lei 896 de 2023, que gerou bastante debate aí e ficou conhecida como a lei anti-misoginia. Vamos nessa. Certo, antes que me perguntem, este é o Sway. É um software da Microsoft maravilhoso, muito bom, que dá para você editar textos e botar imagens, e é muito prático de usar, enfim, recomendo altamente. E dias atrás, curiosamente, eu fiz um vídeo, na verdade acho que o segundo vídeo desse canal é um vídeo sobre a Red Pill, explicando ela num contexto geral mais amplo. E dias atrás eu fiz um outro vídeo falando sobre o que é Red Pill aplicado ao masculinismo. E curiosamente, dias depois é aprovado esse projeto de lei no Senado. Então eu vou deixar linkado aqui os outros dois vídeos para que vocês entendam melhor tudo isso aqui e para que vocês também conheçam melhor o meu trabalho. Tudo isso aqui que aconteceu é um reflexo direto do que eu desenvolvo nos outros vídeos, de forma que isso aqui é a mera consequência inevitável de muitas coisas que eu falo e o que muitos Red Pills, embora eu não seja, porque Red Pill, como eu explico nos vídeos, não é uma identidade, não é um movimento, não é um nada, é só uma metáfora para um processo de tomada de consciência a partir de algo que você não sabia. E vai muito de encontro a exatamente o que todos os Red Pills sempre falaram. Isso aqui é simplesmente a cristalização inevitável de uma tendência que a gente já tinha. Eu vou falar criticamente do projeto aqui, eu subdividi de uma maneira bem didática para explicar tudo ponto a ponto de uma forma bem prática. Recomendo que vocês assistam os outros vídeos, eu vou deixar linkados aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Projeto de Lei 896 de 2023. O plenário do Senado Federal aprovou na última terça-feira, 24 de março de 2026, o projeto de lei 896 de 2023, que criminaliza a misoginia e equipara ao crime de racismo. A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados e, caso aprovada, alterará a Lei do Racismo, Lei 7.716, de 1989, para incluir punições específicas para crimes praticados por preconceito contra o gênero. Ou seja, essa lei vai ser meio que encaixada dentro de uma outra lei, que é a Lei do Racismo, e equiparar as coisas. O que diz o projeto? A proposta de autoria da senadora Ana Paula Lobato e relatada pela senadora Soraya Tronic inclui a condição de mulher entre os critérios de interpretação da Lei do Racismo, ao lado de cor, etnia, religião e procedência. Pelo texto aprovado, a misoginia é definida legalmente como uma conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Por ser equiparada ao racismo, essa tipificação criminal torna o delito inafiançável e imprescritível, significando que o crime não perde a validade para julgamento com o passar do tempo e não permite o pagamento de fiança. Acho que ficou bem claro, né? Penas estabelecidas. As punições previstas pelo projeto variam de acordo com a conduta criminosa praticada. Injúria misógina. A ofensa à dignidade ou ao decoro motivada por misoginia terá pena mais dura, com reclusão de 2 a 5 anos, além de pagamento de multa. Incitação à discriminação. A prática, indução ou incitação ao preconceito por razões misóginas resultará em pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. Alteração no Código Penal. O texto ajusta o Código Penal para separar claramente a injúria ocorrida no contexto de violência doméstica e familiar da injúria misógina em si, visto que esta última passa a ter punições consideravelmente mais graves. Ou seja, insano, né? Uma mera opinião abstrata de alguém sobre algum aspecto da mulher pode ter consequências legais mais graves do que uma violência doméstica e familiar ocorrida no contexto da casa, né? Simplesmente insano. E o que seria, né, a tal incitação à discriminação, né? A gente vai falar aqui melhor que o problema central disso aqui não é a legislação em si, mas é o poder que isso dá para qualquer agente do Estado instrumentalizar isso aqui a seu bel prazer. Próximos passos. Embora o projeto tenha sido aprovado por unanimidade no Senado, a nova regra ainda não é uma lei em vigor. O texto será agora encaminhado para análise e votação na Câmara dos Deputados. Se os deputados aprovarem o projeto sem grandes alterações, ele seguirá diretamente para a sanção do Presidente da República para ser definitivamente incorporado à legislação brasileira.
Vocês têm a mais remota dúvida que isso vai passar na Câmara, do jeito que está, se não piorar, na verdade? Vocês têm alguma dúvida se o Lula vai ou não sancionar isso aqui? Vocês acham que ele vai vetar? Pois é. Consequências. Subjetividade e insegurança jurídica. Aqui já entra uma parte mais de, vamos dizer assim, de opinião, né? Do que quais os problemas e as consequências legais e as implicações sociais disso, né? Subjetividade e insegurança jurídica. Violação da taxatividade. O projeto define misoginia como conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença da supremacia do gênero masculino. No direito penal, as leis devem ser extremamente precisas, princípio da taxatividade. Termos vagos como aversão abrem margem para interpretações arbitrárias de delegados e juízes, dificultando a distinção entre uma ofensa comum e um crime de ódio inafiançável. Ou seja, algo absolutamente subjetivo vai ter um peso legal brutal, né? É esse o ponto. Isso certamente vai ser instrumentalizado por qualquer mulher para destruir a vida de qualquer pessoa. Desproporcionalidade de penas. A punição para injúria, ofensa à honra, que no Código Penal comum tem pena base de 1 a 6 meses de detenção, saltará para 2 a 5 anos de reclusão quando classificados como misoginia. Isso coloca crimes de palavra em um patamar de gravidade penal equivalente ou superior ao de alguns crimes que envolvem violência física, ferindo o princípio da proporcionalidade. Ou seja, um suposto crime de opinião pode ter uma consequência legal mais grave do que dar uma facada numa pessoa, né? Tensão com a liberdade de expressão e crença. Haverá um inevitável choque com o artigo 5º da Constituição. Piadas de mau gosto, opiniões políticas contundentes e, especialmente, pregações de dogmas religiosos como religiões que pregam a submissão feminina ou restrições ao papel da mulher poderão ser alvo de inquéritos policiais sob acusação de incitação à misoginia. Ou seja, qualquer mulher vai poder meter um processo em qualquer religião abraâmica, no mínimo, né? Considerando que o Gênesis, né, e toda aquela base moral é comum ao judaísmo, ao cristianismo e ao islã. O islã nem se fala, acho que vão proibir o islamismo no Brasil. Banalização da imprescritibilidade. A Constituição Federal de 1988 determinou que apenas o racismo e a ação de grupos armados são crimes que não prescrevem e não admitem fiança. Ao usar a lei do racismo para incluir todas as condutas via legislação ordinária, o Congresso estende essa excepcionalidade severa, ao que certamente gerará questionamentos no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de tornar tantos crimes imprescritíveis. Ou seja, uma suposta opinião que alguém julgue que é deletéria às mulheres tem uma gravidade legal tão grande quanto a ação de grupos armados, ou seja, é o fim da picada, né? Sobreposição e conflito de leis, bis in idem. O Brasil já possui um arcabouço robusto para proteger a mulher, como a Lei Maria da Penha, a qualificadora de feminicídio e o crime de violência psicológica contra a mulher. A criação de um novo tipo penal genérico de misoginia poderá gerar confusão processual sobre qual lei aplicar em casos de violência doméstica, atrasando julgamentos e abrindo brechas para anulações por dupla punição pelo mesmo fato. Ou seja, a ânsia dessas pessoas de criarem tanta lei para privilegiar e defender supostamente as mulheres vai criar um puta problema para os próprios processos movidos por essas mulheres, na verdade. Porque quanto mais complexo é um sistema legal, mais margem você vai ter para fazer manobras e etc, né? Sem comentar que essa lei aqui insana de violência psicológica, né? Porque imagina, vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma namorada e você fala que ela engordou um pouquinho. Ela, se quiser, pode ir na delegacia e falar que você está cometendo violência psicológica com ela, falando que ela engordou, né? Enfim, é outra discussão aqui, mas é só para vocês verem o tamanho da insanidade da sociedade que a gente vive, né? Desafios probatórios. Comprovação do ânimos. Para condenar alguém na nova lei, não bastará provar que o réu ofendeu a mulher. O Ministério Público precisará provar o dolo específico, a motivação intrínseca do ódio ao gênero feminino. Na prática, essa comprovação da motivação interna do agressor é extremamente difícil, o que pode levar a um alto índice de absolvições nos tribunais ou a condenação baseadas em presunções. Ou seja, novamente, a única coisa que vai acontecer é que você vai atolar mais ainda a justiça com inúmeros processos motivados por isso. E, no final, isso só tornou tudo mais complexo e, novamente, com mais margens para ser manobradas pela defesa
né, contra as mulheres que acusam algum homem, né, porque eles vão poder ter muito mais recursos para, como aqui diz, né, o alto índice de absolvições dos tribunais ou condenações baseadas em presunções, né. Enfim, quanto mais complexa a lei, mais margem você tem para manipular. Aqui uma parte bem interessante e bem especial, que eu fiz questão de marcar aqui para vocês, né, sobre a nossa direita trans, né. Senadores da direita e centro-direita que votaram a favor do texto principal, ou seja, aquelas pessoas que dizem professar valores cristãos e etc. A gente vai ver que isso aqui é só discurso. Projeto de lei 896 de 2023, que criminaliza a misoginia e equipara ao racismo, foi aprovado no plenário do Senado em março de 2016 de forma quase pacífica. A votação final teve 67 votos a favor e nenhum voto contrário, ou seja, todos votaram em prol disso aqui. Como a aprovação foi unânime, sem votos contra abstenções registradas no painel principal, todos os senadores da direita e centro-direita presentes votaram a favor do texto principal. Entre os principais nomes da direita e oposição ao governo que registraram voto favorável, sim, no painel da votação, estão o senhor Flávio Bolsonaro, que vai se candidatar aí, né, à presidência, né? Curiosamente, ele vai se candidatar depois de ter dado um voto favorável, que é uma bala contra todos os seus eleitores, porque dá mais uma arma na mão das mulheres acusarem injustamente qualquer pessoa, né? Se o Hamilton Mourão, antigo ex-presidente, Damares Alves, que é simplesmente a senadora evangélica mais esquerdista que nós temos, enfim, todos os nomes aqui da famosa direita trans, na verdade. Preste bastante atenção se você já não votou ou pensava em votar em algum cidadão deste aqui. Contexto e destaques da direita. Apesar de terem votado a favor do projeto como um todo para evitar o desgaste político de votar contra a proteção das mulheres, a ala conservadora apresentou resistência em pontos específicos dos textos. Destaque as emendas para tentar abrandar a lei. Por exemplo, senadores como Carlos Portinho, Eduardo Girão, Esperidião Amin, Efraim Filho, Cleitinho, Damares Alves e Roberto Ascioli votaram a favor de emendas específicas na tentativa de modificar detalhes da lei que consideravam excessivos. Mas essas emendas acabaram rejeitadas pelo plenário. Flávio Bolsonaro também chegou a liderar ações de obstrução durante a tramitação da matéria, embora tenha votado sim no mérito final do plenário. Ou seja, simplesmente um jogo de cena para falar que eles tentaram barrar isso aqui, mas para não ter um desgaste político votaram do mesmo jeito. E é provável que isso se repita também na Câmara. E novamente eu não tenho a menor dúvida que o senhor Lula vai sancionar isso. Então, novamente, minha opinião aqui, quais são as considerações aqui? Eu não sou a favor de nenhuma lei que faça justiça, que seja uma arma na mão de uma pessoa injustiçada para acionar a justiça contra a pessoa que cometeu a injustiça. O ponto central aqui é a brutal instrumentalização política que isso aqui vai ter, porque isso aqui vai dar uma arma brutal a qualquer mulher para destruir a vida de qualquer homem. Se essa lei não chegar ao nível tão absurdo onde mulheres possam processar outras mulheres em função disso, qualquer outra mulher também vai poder ter uma arma brutal para atacar qualquer instituição religiosa. Isso aqui vai virar tantos problemas, tantos processos. Isso aqui vai ter uma implicação tão brutal que eu acho que pode até cindir o tecido social. A gente chegou a um ponto que a mulher que se tornou uma criatura tão inimputável pela lei, tão protegida, tão privilegiada, que vai chegar a um ponto que, na verdade, todos os homens vão querer ir na justiça e se declarar mulheres. Porque assim eles vão ser dignos também dos mesmos privilégios. Certos políticos, certas figuras políticas não podem se declarar mulher e gozar dos mesmos privilégios e processar qualquer um que diga que elas não são. Então vai chegar um ponto inevitável que todo mundo vai querer se proclamar mulher para ter esses privilégios. Novamente, mulheres vão ser processadas também se elas tiverem supostamente uma opinião misógina sobre elas mesmas, ou expressar algo que não seja bem entendido e seja interpretado. Então veja, é um caos. Cria um brutal conflito social, vai sobrecarregar a justiça, vai abrir margem para 1 milhão de artifícios que vão poder ser usados para incriminar pessoas inocentes. Enfim, essa lei é um caos. E é só mais uma consequência daquilo que várias pessoas do masculinismo, da Red Pill, eu não sou dessa ideologia, deste movimento. Eu desprezo ideologias, eu não pertenço a nenhum movimento. Mas a gente tem que sempre escutar a verdade, independente de onde ela esteja, em qual grupo, em qual boca, não é? Então,
essa crítica que os red pills e masculinistas fazem é 100% pertinente e aplicado isso daqui. Novamente, eu não sou contra nenhuma lei que traga justiça, mas o problema é quando a lei vira uma arma para se fazer injustiça. Então nós ficamos por aqui. Podem ficar à vontade aqui na seção dos comentários. Quero conversar com vocês melhor sobre isso aqui. Compartilhem suas ideias. Vamos discutir melhor isso aqui. O vídeo não acaba aqui, ele continua na seção dos comentários. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês, para esclarecer isso. Vamos acompanhar o andamento dessa lei aqui, dos impactos que isso vai ter. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente.